Olá, terceiro ano! Vamos para a nossa revisão, nos preparando para o simulado do primeiro semestre. Então, muita atenção, que as dicas dadas hoje servirão para as questões de história. Então, mais uma vez, atenção! Um dos assuntos que vai cair será sobre o imperialismo. Quando falamos em imperialismo, estamos tentando fazer uma ponte entre o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial. Logo, a Primeira Guerra Mundial é uma consequência da corrida imperialista, aonde no século XIX as potências europeias passaram a ocupar a África e a Ásia na busca por mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. Esse era o principal objetivo do imperialismo: buscar matéria-prima e mercados consumidores. A África, nesse sentido, ela foi dividida entre as potências europeias. Eles justificavam essa invasão pela necessidade de civilizar, mas na verdade a intenção era bem outra. E essa palavra civilizar, que eles traziam consigo, carregava uma conotação de preconceito para com o povo africano. Logo, eles partiam de uma teoria eurocentrista, ou seja, como se a Europa tivesse todo o conhecimento fosse da Europa, toda a sabedoria fosse da Europa e só existia para os europeus a cultura europeia. As demais seriam bárbaras, não existia cultura. Então, eles justificavam por essa necessidade de civilizar. Daí está entre aspas, né? Essa conotação negativa dessa palavra para este momento. No século XX, as potências europeias que não conseguiram espaços na África ou algumas regiões da Ásia passaram a reivindicar esse direito de explorar. Assim, acirrou as disputas imperialistas. Um outro assunto vai ser propriamente a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que foi uma consequência desse imperialismo, iniciou-se com as guerras de movimento, as batalhas de movimento, aonde as tropas começaram no espaço, no teatro de combate, a procurar os melhores lugares, tentando invadir o outro país. Porém, chegou um ponto que isso estagnou. Aí começou o uso das trincheiras, né? Trincheira é um fosso ou uma escavação, feitas no solo cuja profundidade serve para proteger os combatentes, serve de abrigo aos combatentes, né? Era um lugar que era insalubre. O que é um lugar insalubre? É um lugar não propício para a manutenção da vida. Foi espaços aonde os soldados conviviam com doenças, com lamas, com ratos, a alimentação era péssima e muitas vezes eles tinham que conviver até com um companheiro que morreu por durante muito tempo ali. Então as doenças proliferavam de maneira assustadora, não é? Era um lugar vulnerável que provocava diversas doenças. Nas trincheiras foi o período que ocorreu mais morte, muito mais morte ocorreu nas trincheiras por doenças do que no combate entre os inimigos, as tropas. Continuando essa questão da guerra, mas agora já passando ao pós Primeira Guerra Mundial, nós temos o período entre guerras, na qual cabe destaque o totalitarismo. Quando falamos de totalitarismo, estamos falando de um regime político onde o líder ou o partido político tem um controle absoluto sobre a nação, aonde
No século XX foi caracterizado também pelo surgimento do fascismo lá na Itália e do nazismo na Alemanha, sendo que o totalitarismo também ele se espalha pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, como Estado Novo, não é? E o nazismo na Alemanha, ele dominou ideologicamente a Alemanha ao ponto de desenvolver algumas características, como o racismo, o antissemitismo, entre outras características que falaremos daqui a pouco. O totalitarismo é o inverso da democracia, não é? Então, quando falamos de fascismo, estamos falando de pessoas que são contra a democracia, são pessoas que não são favoráveis às liberdades políticas. Também a característica é o sectarismo, que é o quê? É a forma violenta e radical com que se enfrentavam os opositores do regime. Esse sectarismo que envolve violência, que envolve radicalizava a violência. Não era violência pela violência, era violência que se tinha contra o inimigo. E muitas vezes o inimigo era criado devido ao preconceito que eles tinham para com o outro. O nazismo enfrentava seus inimigos de forma violenta, baseado no sectarismo, ou traduzindo aí, puxando seu significado, o sectarismo é o quê? É o estado de espírito ou atitude sectária, intransigência e intolerância. Então, o fascismo é, antes de tudo, antidemocrático e o fascismo é, antes de tudo, intolerante. Dentro desse contexto, vamos ver as características do nazismo. Quando falamos em nazismo, estamos falando do totalitarismo, o Estado totalitário, o Estado nacionalista, não é a valorização da nação em si. Mas a questão é que a valorização da nação em si coloca de lado a figura do indivíduo, das liberdades individuais, do respeito para com o outro. E outra característica é o unipartidismo. O que seria isso? Era a existência de apenas um partido político. E esse único partido político era que dominava todo o contexto nesse totalitarismo. Outra característica é o racismo. E esse racismo aí podemos colocar a figura do antissemitismo. Adiantando aqui, o antissemitismo é o quê? A perseguição, o ódio àquele que tem origem judia, o ódio ao povo judeu. Nisso vai ser bem claro quando vemos os campos de concentração, onde a sua maioria era composta por judeus. Outra característica era o culto ao líder. No caso do nazismo, existia um culto e uma veneração, uma forte veneração a Adolf Hitler, que era visto como um herói, não é, que vai tirar a Alemanha do buraco. Outra característica era anticomunismo. Então não podemos afirmar que o nazismo é um movimento socialista comunista, como podemos perceber essa inverdade sendo ventilada pela internet. Ele era um movimento de extrema direita. Como movimento de extrema direita, ele ia de encontro ao que chamamos de Partido Comunista na época. Sendo assim, também eles eram antimarxismo. E por incrível que pareça, eles eram antiliberais, ou seja, eles queriam um Estado forte. Então, tentem estudar, tentem vir para fazer o simulado, é importante. Não só importante pela questão de pontos, mas também pelo conhecimento e também a experiência que uma avaliação desse porte tem para vocês.
como o nome bem coloca, é um simulado, é uma simulação daquilo que vocês em breve deverão enfrentar, ou com o Enem, ou com outro tipo de vestibular, ou até mesmo em um concurso público, que não é fácil. Só mesmo fazendo simulados, estudando, é que acabamos conseguindo os nossos objetivos. Então, tchau, até uma próxima.